Complicações de preenchimento dérmico. Todos os preenchimentos estão associados a um risco de complicação. Risco de curta duração e de complicação de longa duração. Qualquer preenchedor que você colocar tem o risco de ter uma complicação imediata, como também tem o risco de ter uma complicação tardia. Isso pode acontecer. Embora a maioria das reações adversas sejam leves e transitórias, efeitos adversos mais graves podem sim acontecer, deixando os pacientes com doenças duradouras e permanentes, déficits funcionais e estéticos. Isso pode acontecer, principalmente quando existe uma complicação vascular. Lembra que nós falamos numa aula, vocês depois vão acessar no YouTube e investigar sobre complicação vascular, onde nós falamos sobre a anatomia vascular, principalmente quando tem uma embolização com refluxo retrógrado em direção arterioftálmica. Então, existem casos que têm complicações duradouras, sim, e permanentes. Então, isso vai diferenciar o tratamento do profissional. Para mim, todo tratamento deve ser imediato, mas o artigo tem trago aqui que as complicações também podem ser podem não ser imediatas, podem acontecer daqui 2, 3 semanas. E existem complicações de longa duração. Por exemplo, elas começam hoje de forma imediata ou daqui 2, 3 dias que você aplicou o preenchedor e permanecer por 6 meses. Dependendo do tratamento que o profissional tiver. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me brecar, tá? Se tiver alguma dúvida, vão me brecando aqui. Vamos lá. Esse artigo mostra uma tabela. Eu sei, gente, que eu não gosto de colocar muita escrita quando eu estou ministrando uma aula. Mas, em se tratando de artigo, eu tive que colocar aqui o resumo do resumo do resumo do resumo. E tem coisas que são imprescindíveis e necessárias. Então, essa tabela de complicações de preenchimento dérmico por início de efeitos adversos é importantíssimo. Aqui está a tradução. Eu coloquei aqui a tradução dessa tabela para cá. Eventos iniciais ocorrendo até vários dias pós-tratamento e eventos atrasados ocorrendo de semanas a anos pós-tratamento. Então, nós temos como evento inicial reações no local da injeção, que pode ser eritema, edema, dor, sensibilidade, hematoma, coceira, infecção, que vai englobar eritema, edema, dor, formação de pápula de acne, nódulo ou abscesso, hipersensibilidade, que é uma reação do tipo 1, que nós vamos falar hoje, que engloba eritema, edema, dor, nódulos não flutuantes, protuberâncias assimétricas, contorno irregulares, causado por técnicas e erro de posicionamento, descoloração da pele, como vermelhidão, brancura, hiperpigmentação, necrose local no tecido causado por uma oclusão vascular. Isso são eventos iniciais que podem acontecer o quê? Imediatamente do procedimento, imediatamente. E os eventos tardios pode acontecer aqui, ó, infecção atípica, por exemplo, micobacteriana, eritema, edema, dor, nódulo, abscesso, respostas sistêmicas à infecção, biofilme, granuloma de corpo estranho, variando de subclínico, alterações histológicas para desconfiguração de nódulos. E depois eu quero abrir parênteses e falar um pouco do que eu vivi sobre isso. Continuando o artigo, fala sobre migração de material de implante, reações imunológicas, local de injeção, local da injeção e generalizado. A tradução, gente, às vezes fica um pouco assim confusa, mas eu li o artigo, eu sei falar para vocês o que isso significa. Local da injeção e o local de forma generalizada e talvez até sistêmica. Descoloração persistente, cicatriz persistente e edema malar, principalmente na região do SUF. Certo?